exposição, tá? A proposta que nós temos, e uma exposição breve, e no final abrir para nós trocarmos, né, aí as possíveis dúvidas que vocês tiverem, né, ou questões que queiram levantar. Após o término da apresentação, a gente pode discutir um pouquinho, tá? Informo que aqui, junto comigo, está a gerente, né, da área finalística, a Flávia. Ela está conectada, ela está no chat. Quem tiver pergunta que quiser colocar lá no chat, para ela ir respondendo. E aquelas perguntas que não forem respondidas aí no chat, que for possível dentro do tempo, ao final da apresentação, eu me proponho aí a tentar responder algumas, né? E todas as outras que não conseguimos dar resposta hoje, vocês podem deixar registrado aqui, posteriormente enviaremos as respostas, ok? Então, eu vou começar aqui com um slide e vou falar um pouquinho, né, da posição do Conselho em relação a essa questão do tratamento de água de piscina, né, em função, inclusive, das resoluções recentes que foram editadas pelo Conselho Federal, tá? E, de maneira geral, com relação, né, à nossa atuação aí perante, né, a sociedade de forma mais ampla, ok? Só me confirmem, por favor, se vocês estão vendo aí a tela. Eu estou com uma dificuldade meio, né, aqui, um pouco, uma pequena dificuldade técnica de... A tela está compartilhada direitinho? Beleza, muito obrigado. Vamos conversar, então. Bom, pessoal, para falar da importância do profissional da química, né, no tratamento de água de piscina, principalmente do responsável técnico, eu vou primeiro, né, fazer um preâmbulo aqui do posicionamento do Conselho, né, enquanto órgão que é responsável aí pela fiscalização, né, da atividade de tratamento de água, tá? Então, o Conselho Regional de Química hoje, assim como o sistema, né, CFQ, CRQ, se posiciona de forma, reafirma, né, a presença de forma incisiva, né, reafirmando a presença do responsável técnico como sendo não apenas uma obrigação, né, mas pelo que aconteceu recentemente, a gente vê que é uma coisa, né, que todos deveriam se preocupar muito por cobrar, nós, enquanto sociedade, cobrarmos, né, que tenha esse responsável aí lá na sua piscina, que você utiliza, no seu condomínio, no seu clube, tá? Então, reafirmar a posição do Conselho no trabalho de fiscalização dessa atividade, com o intuito, claro, de protegermos aí, né, a todos os usuários, né, e a sociedade de forma geral, né, de maneira geral, tá? A questão da questão regulatória, né, associada a isso, eu vou falar um pouquinho das nossas novas normas, né, das normativas, né, do federal, que é a 332 e a 345, né? 345 complementa a 332, tá? Foram editadas agora, uma no final do ano e outra agora logo no início, né? Para fazer uns ajustes. E nessas normas está lá toda a questão de regulamentação para a nossa atuação enquanto profissionais da química, tá? Então, reafirmando aí que nós vamos fazer a importância, né, de nós, profissionais da química, de fazermos aí um trabalho de supervisão técnica efetivo, né, junto aos estabelecimentos que tenham piscinas coletivas e que precisam de responsável técnico. Com relação né, a minha posição enquanto cidadão e todos nós, né, enquanto sociedade, tentarmos aí, né, unirmos forças para fazermos um trabalho de convencimento que a simplicidade que a maioria das pessoas vê no tratamento de água de piscina pode desencadear coisas que nós aqui já alertamos há muito tempo e usamos como argumento, né, de que realmente química não é para leigo, não é para qualquer um, porém precisa acontecer uma situação como esse acidente que aconteceu em São Paulo, na academia, né, do piscineiro, né, que o pessoal chama vulgarmente, que são os operadores de piscina, onde ele, manipulando produto químico, cometeu lá um equívoco, né, que provavelmente ele não tem a menor ideia do que fez,
misturando substâncias químicas e gerou lá um gás, né, que criou um problema sério lá, uma pessoa morreu, né, veio a óbito e tiveram lá 4, 5, não sei como é que está a atualização desse número, de pessoas intoxicadas. Não, Bruno, olha só, Bruno, ele na verdade ali ele era piscineiro, né, manobrista ele era em outros horários. Bom, pessoal, então vamos lá, vou começar a falar aqui um pouquinho, né, das normas que nós temos. Evidentemente, ao final da apresentação, a gente pode voltar nessa questão da nossa atuação enquanto profissionais, né, da química e a importância que isso tem, e o que nós podemos conversar sobre até a posição de vocês profissionais da química, do conselho e da própria sociedade de maneira geral, que, pelo que eu me lembre, essa palestra foi aberta, né, não só para profissionais da química, mas para todas as pessoas interessadas no assunto, ok? Não, pode ficar assim. Bom, vamos lá, pessoal. Então, falando um pouquinho da questão do conselho propriamente dito, então nós temos, né, o tratamento químico e controle de água, né, nós sabemos que é uma atividade, né, privativa do Conselho dos Químicos, nós profissionais da química, e recentemente, agora em 2025, o Conselho Federal editou essa norma, a 332, com o intuito de normatizar melhor aí a atividade e a atuação dos profissionais. Tá? Então, essa norma ela veio para ditar as regras, né, de como essa atividade deve ser conduzida, principalmente, né, deixando claro, né, quais são os estabelecimentos, né, que nós podemos abordar e que pretendemos fiscalizar e que fiscalizamos atualmente, né. Então, são todos estabelecimentos públicos ou privados, né, que possuem piscinas coletivas, de uso coletivo, clubes, associações, condomínios, hotéis, parques aquáticos, escolas, embarcações, de maneira geral, né. Na verdade, o que vai fazer com que essa piscina se enquadre na questão de ser fiscalizada, não só pelo Conselho, mas como pela vigilância e, eventualmente, por outros órgãos, né, é a questão dela ser ofertada para terceiros, né, e de forma comercial. Né. Se eu tenho uma piscina em casa e convido alguém para tomar banho na minha piscina, eu não sou um condomínio, eu não sou um CNPJ. Né, eu não estou no escopo de fiscalização de nenhum desses órgãos, porque a minha piscina particular é um problema meu. Mas quando essa piscina é externada para uso público, né, para uso coletivo, né, não tem como escapar dessa questão do enquadramento legal e de que da atuação do Conselho e da Vigilância, né, que são os dois principais órgãos, de fiscalizarem essa atividade para que ela seja ofertada com qualidade e com segurança para os seus usuários, né, para todos os usuários envolvidos. Então, falamos um pouquinho aqui, né, vamos falar um pouquinho da questão do responsável técnico, né? Todos os estabelecimentos públicos e privados, né, vão, então, ter que ter o responsável. E qual é o que o responsável deve, né? Quais as características desse responsável técnico? Quem já assistiu palestra sobre RT, né, já deve estar habituado, né? Tem que ter a habilitação correta, tem que estar com o registro regular no Conselho, né, e tem que ter lá a formação adequada, que são as atribuições compatíveis com a atividade de tratamento de água e controle de qualidade da água de piscina. Os vínculos permitidos, né? Isso daí do processo, sócio, ou empregado, autônomo, ou contrato, né? Perdão, ou contrato por empresa prestadora de serviço, né? A gente entende que um estabelecimento que, principalmente um condomínio, por exemplo, que tem uma empresa prestadora de serviço com responsável técnico fazendo essa operação, o condomínio não está desenvolvendo essa atividade. Então, quem tem a obrigação de estar regular aqui é essa empresa terceira que está lá dentro das instalações do condomínio. Né? O condomínio só tem essa obrigação de ter o químico próprio quando ele opta por ele, né, cuidar dessas atividades, das atividades de tratamento e controle de qualidade da água. Então, o profissional, né, a anotação de responsabilidade técnica
é o documento que nós emitimos, né, após a análise e aprovação da RT, né, essa RT, pela nossa nova normativa, né, ela já tem essa característica de ser renovada anualmente, contém os dados do estabelecimento do profissional, indica o escopo da responsabilidade, né, se a pessoa é responsável só pelo tratamento, pelo controle de qualidade, ou, né, alguma outra atividade que possa ser incluída. Pela nova norma, deve ser fixada em local legível, né, que o público possa ver que ali tem um químico responsável, né. Isso daí está previsto agora na nossa RN, né, e durante as fiscalizações, essa é uma questão que será observada para ser fiscalizada. E a empresa ou o estabelecimento que tem o RT no seu cadastro, né, é sujeita a pagamento de taxas correspondentes a um cadastramento, a uma taxa de anuidade, de RT anual, uma anuidade, se for uma empresa prestadora de serviço. Empresas que prestam serviço de tratamento de controle de tratamento e controle de qualidade da água, né, elas devem ser obrigatoriamente registradas e manter um responsável técnico, né, e ter uma RT desse profissional. Aqui vale ressaltar, né, que o profissional, a empresa tem que ter o RT e uma RT emitida para ele. Nada impede que, né, por conta da natureza dessas atividades, e é até interessante para os condomínios, para os estabelecimentos que terceirizam essa atividade, solicitar uma RT de serviço específico para aquele estabelecimento. Tá? Isso garante melhor, né, deixa bem claro e transparente a questão de para quem a empresa está prestando serviço, qual é o escopo do serviço, e vai para o acervo do profissional responsável técnico, que para os profissionais, inclusive, né, um acréscimo aí no acervo técnico que vai gerar para cada serviço específico. Via a empresa que ele presta serviço, vai gerar um acervo técnico mostrando que ele atua nessa área, né, e que posteriormente serve como experiência, serve aí como uma série de comprovações legais. Então, está registrado, e o CRQ pode exigir mais de um responsável, isso nós já falamos aqui em outras oportunidades, dependendo, né, das circunstâncias ou da carga horária proposta pelo RT, aí tem vários parâmetros que são analisados e que o Conselho define isso, né, dentro do processo de indicação do responsável técnico. Falar um pouquinho de condomínios residenciais, né, que se assemelham aí lá, bem à questão lá da academia, mas a academia é um estabelecimento que tem, né, um objetivo comercial, o condomínio não. Então, lá a academia ela se enquadra mais efetivamente melhor, né, na questão da legislação do que o condomínio. O condomínio tem lá uma característica de ser um local residencial, mas o condomínio é uma pessoa jurídica e ele é o responsável pelas piscinas, né, pelo parque aquático. Por isso, ele tem a obrigatoriedade de manter, né, se manter regular junto ao Conselho e à vigilância sanitária. Tá? Então, o Conselho fiscaliza de forma preventiva e pela proposta da nossa norma da 345, né, complementando e corrigindo lá a 332, a nossa atuação vai ser preventiva e orientativa, no sentido de que se nós detectarmos problemas, né, nesses estabelecimentos, que são os condomínios, nós vamos acionar a vigilância sanitária, né, para fazer as verificações da fiscalização sanitária lá nesse estabelecimento. Tá? Então, essa é meio que uma parceria compulsória, né? Todo órgão de fiscalização, se ele vê uma irregularidade que está fora do escopo da atuação dele, ele deve encaminhar, né, denunciar, formalizar que isso está ocorrendo para outro órgão que fiscaliza aquele aspecto que está fora da atribuição, né, do órgão que está fiscalizando naquele momento. Vale mencionar, né, que dentro aí voltando para a questão da atuação do responsável técnico nessa área, a nossa atuação ela vai ser norteada principalmente, né, a responsabilidade por cuidar do tratamento, né, verificando os produtos usados, se são produtos regulares, se são produtos com registro na Anvisa, o próprio tratamento em si, o fluxo de tratamento, o processo de tratamento lá, os ajustes que tem que ser feito, os parâmetros que têm que ser ajustados para o tratamento e os parâmetros que têm que ser obtidos com o resultado do tratamento para que a água
esteja lá dentro das características definidas pela vigilância sanitária. E, nesse sentido, o responsável técnico, ele tem essa obrigação, né, de garantir que todas as outras normas que sejam obrigatórias para essa atividade, né, principalmente essas das questões sanitárias, que elas estejam sendo cumpridas, né, e o responsável está intimamente vinculado a isso, porque é ele quem ou vai executar o controle de qualidade, né, ou vai orientar um profissional qualificado a fazê-lo, né, um técnico ou alguém que faça, ou vai terceirizar essas análises com um laboratório, que ele também tem que zelar que seja um laboratório com químico, com responsável técnico, que possa emitir laudos, que possa, né, dizer, aferir a qualidade dessa água da piscina que ele tratou. Inclusive, vai ser a responsabilidade dele validar esses relatórios e repassar essas informações, né, esses laudos, repassar essas informações para a vigilância sanitária. Tá? Então, esse aspecto. E o aspecto de tratamento é fazer o tratamento para garantir que a água esteja dentro dos padrões e garantir que esse controle está sendo feito, né? Ou no próprio local, mais os controles que, eventualmente, a vigilância exija que faça com terceiros, tá? E aí vendo os parâmetros, principalmente os parâmetros físico-químicos, né? De turbidez, pH, alcalinidade, né? A própria... o aspecto mesmo da água, a gente analisa também, né? Mas isso teoricamente é secundário, porque às vezes o aspecto não retrata a qualidade dos parâmetros físico-químicos totalmente, mas geralmente isso está vinculado, né? Então, essas variáveis todas têm que ser validadas pelo RT, mesmo que esse controle não seja feito no local, no condomínio, no estabelecimento que tem o parque aquático. Falando da nossa, né, da importância da nossa atuação, né, o principal, né, como nós já falamos, é garantir que esse tratamento de água seja efetivo e a gente entregue, né, um parque aquático em condições, né, para os usuários não terem problema de saúde e utilizarem com segurança, né? Então, proteção à saúde do usuário é um ponto-chave aí que a gente tem que velar, né? Todo o nosso trabalho, né, ele é norteado para oferecer um produto, um serviço, que é lá o parque aquático, em condições adequadas, né, sanitárias. Qualidade da água, né, conforme os parâmetros, também vai por esse caminho da questão sanitária e de saúde pública. Atendimento das legislações, né, além da própria Anvisa e das normas do CRQ, também tem que ter cuidado lá com a questão dos resíduos químicos gerados, né, no armazenamento, na manipulação, nas embalagens descartadas, né? Como nós vimos no problema que ocorreu em São Paulo, a mistura de produtos gerou um gás que causou morte e, né, várias pessoas ficaram gravemente, né, com lesões graves. Então, não basta... Como a atividade não deve ser tratada de maneira simplista, como infelizmente a gente tem essa cultura, né, que a gente tem que brigar para isso mudar, né, nós químicos e sociedade como um todo, a questão do resíduo também pode ser bem sério, né? Imagina se esse produto que ele misturou lá, que não li ainda nenhum material de perícia mais aprofundado para afirmar o que era, né? Mas se você tem esses produtos lá como resíduos, e eles podem ser misturados como resíduos, isso é um resíduo muito perigoso também. Então, a parte de manifesto de resíduo, a parte de gerenciamento de resíduo, também estaria a cargo, né? Tem que estar a cargo do responsável técnico. Tá? Isso entraria em legislação, né? Um exemplo, mas pode ter várias outras coisas aí que tem que ter cuidado, que o RT tem que, dentro da sua atuação, né, da importância da atuação e da responsabilidade, cuidar de todos os parâmetros legais que permeiam aí essa atividade. Segurança jurídica para o estabelecimento, né? Se a academia tem, né, vamos voltar para o nosso exemplo lá da academia que teve o problema. Se a academia tem o cadastramento, o registro, né, ou a forma lá que o CRQ, o regional, trate, né, esse tipo de estabelecimento, se ela tem isso e tem o RT, né, aí já seria uma questão de um erro, né, profissional, aí isso teria que ser apurado,
mas muito provavelmente, né, esse tipo de acidente com essa gravidade, a gente sabe que com a atuação dos profissionais da química, eles são muito, a gente consegue minimizar muito isso, e esse é o principal foco da nossa atuação, né? Falando um pouquinho mais aqui da responsabilidade, né, a nossa atuação, então, tem esse aspecto, né, de realmente preservar o usuário, né, ao máximo, né, essa questão de oferecer o tratamento adequado, garantir o controle de qualidade, garantir as normas, né, que norteiam aí essa atividade, inclusive ambientais, né, como eu falei, e realmente, né, sermos responsáveis, atuantes nesse sentido, né, e aos que não são químicos que estiverem acompanhando a palestra, né, eu realmente conclamo aí que todos adotem uma postura um pouquinho diferente, né, que nós, infelizmente, vemos aí de maneira geral, de tratarem essas atividades ou qualquer outra atividade química como atividade simples que qualquer um possa fazer, né, porque exatamente o que causou um acidente, que pode causar, que a gente sempre alerta e cobra desses estabelecimentos que tenham RT, é exatamente essa questão, né? Por acharem que não é perigoso, qualquer um vai mexer, nesse caso um leigo, né, um manobrista, como disse aí o Bruno, né, na verdade lá ele era piscineiro, né? Foi misturar produtos conforme a orientação de um outro leigo, né? Era chefe dele, mas era leigo também, é leigo também. Então deu no que deu e aconteceu esse problema seríssimo, né? Que foi em São Paulo, mas em todo o país, em todos os locais que nós temos esse tipo de estabelecimento, com piscina de uso público, nós temos esse risco, né? Que também se estende para qualquer outra piscina, né? Inclusive as residenciais, mas que aí é uma outra questão, a questão de limitação de atuação dos órgãos de fiscalização dentro de propriedades privadas de uso particular, né? Pessoal, a mensagem que eu tinha para falar, em resumo, era essa, tá? Se alguém tiver algum ponto para levantar, para a gente continuar um pouquinho aí, eu me proponho a falar mais uns 15 minutos aí, ou mais, ou até 20, tá? E podemos abrir para pergunta, né, Flávia? O que você acha? Flávia? Oi, sim. Vou pedir para abrir o áudio aqui. Ah, tá. Pessoal, o nosso TI vai abrir o áudio de todos. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum posicionamento, algum esclarecimento que eu não tenha sido abordado, por favor, fique à vontade. Só vamos nos manifestar aí levantando a mãozinha e aí vamos coordenar aí essas respostas de forma que a gente tente esclarecer o máximo possível sobre esse tema, ok? É Áudio uma aberto, questão muito Gabriel. séria. Oi, Davi. Oi, Giel, tudo bem? Tá bem, o teu áudio está muito baixo, Davi. Eu estou não conseguindo ouvir. Tá me ouvindo agora? Tá ouvindo? Tá baixo. Tá baixo? Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. Tá ouvindo agora? Ainda está Melhorou? baixo. Você mexeu no volume? Mexe no volume aí, que eu acho que é o volume, não? Eu tô aumentei agora ao máximo. Agora melhorou, agora melhorou. Tá bom. Na realidade, a minha pergunta, até certo ponto, é hipotética, né? Porque a minha pergunta é a seguinte: essa situação aconteceu em São Paulo. Obviamente, qual é o desdobramento disso em São Paulo, certamente vai depender do CRQ de São Paulo. A minha pergunta é: se isso acontece no Rio de Janeiro, qual seria a posição ou a atuação do CRQ? Bom, vamos lá. Tem duas, na verdade, são duas possibilidades, bem de uma forma mais direta, são duas as possibilidades. Sendo um estabelecimento registrado ou cadastrado aqui, com responsável técnico, a nossa atuação primeira, e aí não tem muito para onde fugir, seria fiscalizar a empresa
e a nossa atuação seria em cima da responsabilização do responsável técnico, né? Que é exatamente para isso que nós, químicos, quando assumimos responsabilidade técnica, né, estamos, né, nos colocando ali para isso, né, para garantir que não haja esses problemas e responder tecnicamente. Então, o primeiro a responder numa situação dessa, se houver, né, seria o RT, que seria acionado para dar esclarecimentos e possivelmente para responder um processo de conduta ética, aí realmente vai depender do desdobramento. Uma outra possibilidade é o estabelecimento que não tem o químico, o conselho abordaria ou faria fiscalização, né, juntaria todas as evidências do que ocorreu, o noticiário, mais as fiscalizações, e acionaria a empresa a regularizar a situação dela aqui. Quanto aos problemas, realmente, o conselho, nesse caso, como teve uma coisa muito séria, caberia ao conselho formalizar uma denúncia à justiça, né, ao Ministério Público, por exercício, né, e desenvolvimento ilegal da atividade, tá? E aí denunciar a vigilância, né, o outro órgão que fiscaliza, e aí a nossa atuação nesse sentido, né, nosso poder de polícia, ele não é igual, né, na verdade, os poderes de polícia dos conselhos não são iguais, né? Alguns conselhos têm poder de polícia de interdição, são classificados como crime, o nosso não, o nosso é classificado só como contravenção. Então, o máximo que a gente pode fazer nesse sentido é formalizar uma denúncia e acionar, né, os poderes constituídos, e no caso a justiça, né, para poder tomar as providências cabíveis nesse sentido. Mas a nossa atuação mais firme é quando nós temos o cadastro, o registro, e atuamos em cima da questão da cobrança do RT, para a apuração realmente do que aconteceu e do desencadeamento que pode ser dado aí, né, na fiscalização e no decorrer da apuração. Respondi, Davi? Não, respondeu, mas eu queria adicionar alguma coisa com o que você falou. Essa minha pergunta foi muito provocativa, no sentido de que as pessoas que estão assistindo precisam se dar conta de que responsabilidade técnica não é ir à empresa assinar no final do mês, não. Com certeza. Certo. A responsabilidade técnica envolve algo como o que você falou agora. Aconteceu um acidente, alguma coisa na fábrica, ou qualquer coisa, o responsável técnico será responsabilizado se for comprovado que é a negligência dele. Então, é muito importante que os participantes aqui dessa palestra, né, tenham essa consciência de que ele não é responsável técnico apenas para ter o título de coisa e receber no final do mês, não. Ela traz consigo uma responsabilidade muito grande, né? E você foi muito claro nessa tua colocação, né? Tem um detalhe muito importante que você também tocou, né? Que é a questão, vamos dizer assim, do conselho, dependendo do conselho, né? Ele não tem, vamos dizer assim, autorização para autuar, mas sim denunciar como contravenção. E isso é importante que as pessoas saibam, né? Aqueles que estão, de alguma forma, vinculados ao CRQ3. Né? Muito bom a sua apresentação, Gesiel. É importante que a gente defina esses limites de atuação para que fique claro, né? Para as pessoas não criem expectativas também além do que pode ser feito. Né? Acho que isso é importante. Bruno? Está me ouvindo? Agora sim. Agora melhorou, Bruno. Se puder se aumentar um pouquinho, melhora, mas já está dando para ouvir. Vê se melhorou. Já está dando para ouvir. Acho que todo mundo está ouvindo, né? Está claro. Está claro. Sim, Bruno, pode falar. Gesiel, boa tarde. Primeiramente, aí a paz. Parabéns aí pelo trabalho. A pergunta que eu quero fazer é: o responsável técnico, ele é responsável por toda a atividade do tratamento da piscina de uso coletivo? Ele está controlando a qualidade, mas a aplicação de produto, tudo ele que vai fazer? Bruno, exatamente o que acho que eu falei bastante isso, exatamente. O responsável, ele é
o que vincula a responsabilidade técnica dessa atividade, a parte principal, na verdade, é o tratamento, até porque o tratamento não tem como ser feito fora do estabelecimento, tá? Como eu falei, as análises do controle de qualidade, geralmente são feitos dos controles ali de processo com analisadores portáteis, mas geralmente, né, na maioria das vezes, até para atendimento de normas sanitárias e outras cobranças ilegais, são feitas análises terceirizadas. E aí, realmente, o responsável químico ele não é responsável pelas análises. Ele é também responsável pelas análises, mas ele é principalmente pelo processo, pela adição dos produtos. E isso aí eu diria que é a parte mais crítica, tendo em vista que o controle de qualidade pode ser terceirizado, mas isso não isenta o RT, na verdade, ele tem a obrigação de ou garantir esse controle realizando, ou garantir que quem está fazendo é qualificado, porque ele vai usar essas informações para validar o tratamento que ele supervisionou, que ele, né, orientou. Isso. Então, é sim responsável por tudo, inclusive, Então, pelas questões ambientais, tá? Porque se tiver lá um resíduo perigoso, como eu falei, de embalagens, né, que ficou claro nesse evento aí, que infelizmente aconteceu em São Paulo, que os produtos são, sim, muito perigosos. Então, assim, acho que passou da hora da gente ficar fingindo que tratamento de água de piscina é um negócio simples, qualquer um pode jogar o produto lá dentro. Isso não existe. E os conselhos brigam, né, compram essa briga já há muito tempo, mas, infelizmente, a gente tem ainda uma resistência muito grande, eu diria que da sociedade como um todo, em entender isso, de síndicos, empresários de estabelecimentos que têm esse tipo de... Né, tem parque aquático, que tem esse tipo de estrutura, e é isso, a responsabilidade é grande, sim, é toda, é tudo, inclusive da questão ambiental. Então, por que eu fiz essa pergunta? Realmente, como você pontuou, é muito difícil. Aqui, quando vai falar alguma coisa, a primeira coisa que eles dizem é que não é lei. Então, assim, é um trabalho de conscientização e não é fácil. Segundo, perguntei porque, como você falou, pode terceirizar para alguém que esteja qualificado. O que determina a pessoa que está qualificada para o RT? Por exemplo, vou deixar o controle, né, fazer análise uma pessoa. Quem é a pessoa qualificada além do RT? Existe alguém? Vamos lá, Bruno, isso é fácil de responder, né? Quando a gente fala qualificado, quando você terceiriza, você não vai terceirizar para uma pessoa física. A pessoa física você vai contratar como RT no teu cadastro, se você for o condomínio, né? Como exemplo. Você vai terceirizar, sim, toda a atividade, se o teu contratado for um CNPJ. O que é regularidade nesse sentido? Essa empresa tem que estar registrada, tem que estar regular, com o responsável técnico em dia, e o responsável técnico que já foi analisado pelo conselho e aprovado para essa atividade. Não, acho que eu não me fiz entender. Então, vamos lá. Quem vai fazer toda a atividade, desde fazer todas as análises, aplicação de produto, é o responsável técnico. Então, ele assume todo o tratamento da piscina. Entendi a sua pergunta. Olha só, Bruno, na verdade, até o diário. Na grande maioria das vezes, isso é a realidade, e não tem nenhum problema de ser essa realidade. Quem faz a adição de produtos é o tal do piscineiro, é o operador. Né? Porque o responsável técnico ele é o profissional que domina tudo ali, a técnica do processo, né, toda. Ele tem a obrigação de treinar esses operadores, fazer procedimentos operacionais, fiscalizar se esses procedimentos estão sendo feitos corretamente, e ele fiscaliza isso como? Vendo os controles que, né, vão entregar se estiverem fazendo bobagem, vendo se os operadores estão usando as EPIs. Então, quando a gente fala aqui no conselho que para essa atividade X precisa de X carga horária, é porque o conselho vê naquele cenário que o profissional precisa ter uma carga horária mínima para ele verificar procedimento, verificar armazenamento de produto, verificar se as análises lá que estão sendo feitas corretamente, se o laboratório está fazendo, devolvendo uma análise de qualidade também, que retrata a realidade. Então, a obrigação do responsável, ela é mais essa questão supervisão e a parte técnica mesmo. Obviamente, se você é um responsável que está lá integralmente e tem tempo e pode se envolver na parte operacional de ir lá adicionar o produto,
você vai fazer também, tá? Nós somos habilitados para isso. Agora, geralmente, os responsáveis não estão numa carga horária que ele está lá o tempo todo para estar acompanhando a piscina, para estar fazendo a adição do produto. Então, ele tem que garantir que todos que operem aquilo ali estejam devidamente treinados, que preencham todos os controles de procedimentos operacionais, todas as planilhas. Só assim ele vai garantir. Caso contrário, aí eu te respondo. Se ele não fizer isso, ele teria que estar lá o tempo todo para fazer. Sim, sim, mas o que eu queria pontuar, assim, deixar bem claro que pelo CRQ do Rio de Janeiro, nós encontramos todo o apoio, né? Você ministra um curso de 160 horas, como você colocou aqui, de formação inicial, se eu não me engano, a nomenclatura é essa, e aí focada para o tratamento de piscina, e aquele cara que é operador de piscina, ele pode se transformar num auxiliar técnico. Porque, assim, a profissão de operador, ela não existe. Ela não tem uma regulamentação. Então, se torna qualquer um. Qualquer um pode ser piscineiro, qualquer um pode ser operador. O que eu queria colocar um adendo, que eu sei que não é só com vocês, é que se a gente tem uma resolução para o técnico responsável, para o RT, a gente tem que ter um acompanhamento ou um credenciamento no Brasil, a nível Brasil, tá? Não só a nível Rio de Janeiro, de capacitar as pessoas que vão fazer outra atividade, assim como no laboratório a gente tem um auxiliar técnico. Então, assim, acredito que seria, para quem vai exercer a outra atividade, só poderia exercer quem é auxiliar técnico de química. Então, Bruno, essa tua, né, a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, essa tua colocação, ela vai exatamente, né, ela corrobora aquilo que eu falei, aquela crítica que eu fiz aqui algumas vezes. Ter essa postura proativa da sociedade como um todo, das empresas, dos profissionais, de gerarmos, né, essas pessoas capacitadas. Só que isso hoje ainda não é, isso é incipiente. Então, hoje, mais do que nunca, o RT ele tem a obrigação, de buscar essa capacitação para o operador. Você não pode ser RT de um parque aquático e botar, aí desculpa, né, vou até falar, né, um Severino, entre aspas, né, um faz tudo para ir lá fazer sem treinamento. Não adianta nada você ser RT dali, você não está fazendo, não está exercendo a sua responsabilidade. Obviamente, o que você está colocando é um cenário muito melhor para todos, para a sociedade, para o RT, para a empresa, para todo mundo. Mas isso a nível de obrigação, eu acho que é uma coisa que ainda vai demorar muito, né, se a gente evoluir para isso. Mas se isso já surgir e nós tivermos esse profissional no mercado, e os órgãos forem mais efetivos na fiscalização, você vai acabar realmente gerando para esses profissionais uma oportunidade maior, que o próprio mercado vai absorvê-los melhor, né? Porque hoje a gente não tem esse curso onde eu treino piscineiro, onde eu treino operador. Tá? Não, nós temos. Isso já até existe de uma maneira intensa. Hoje eu sei que você tem uma iniciativa nesse sentido, te aplaudo por isso e acho muito louvável, tá? E assim, o ideal é que realmente existam parcerias e que isso seja evidenciado mais, seja divulgado e que isso cresça, tá? Eu sei que temos muita dificuldade, né? Nós conversamos sobre isso, mas assim, a tua proposta é interessante, acho que você deve continuar nesse caminho e a gente deve buscar realmente que isso ocorra, que esses profissionais terão um diferencial para atuar, onde eu, como RT, me sentiria muito mais à vontade em colocar um operador que eu sei que foi treinado. Já fui treinado, que eu vou checar esse treinamento e vou dar o ok, posso confiar nesse cara, entendeu? Perfeito. Obrigado, Gesiel, mais uma vez aí. Nada. Eu não sei quem está na frente, gente. Quem é que está controlando aí a mãozinha, Flávia? Tem a Andressa. E a Márcia? E tem o chat também, Gesiel, se puder dar uma olhada. Tem a Andressa e a Márcia. Assim, Flávia, como a gente está aqui com o pessoal, eu vou preferir dar prioridade a quem está aqui na conversa aqui, ó, né, na tela, e o chat a gente tenta responder, a gente se compromete com o pessoal a dar a resposta depois, pode ser? Só para a gente não se prolongar muito. Então, a Andressa ou a Márcia que está primeiro?
Bom, vamos lá, vou falar. Fala, Andressa. Opa, boa tarde a todos. Minha primeira dúvida é com relação a essa capacitação do piscineiro. Eu vejo como acontece também em outras atividades, como o controle de pragas, a limpeza de reservatórios de água potável. A gente tem um operador que a gente capacita, né, para executar essa atividade. A minha pergunta é, nesse caso em específico do piscineiro, eu posso capacitar um técnico, um operador meu, da minha empresa, ou eu também posso aproveitar o piscineiro que já faz a atividade no local? Às vezes é um funcionário do clube, às vezes é um funcionário do condomínio. Eu posso capacitar o funcionário desse local e garantir, né, o controle dessa execução. E a minha segunda pergunta seria sobre o KNAI dessa atividade. Existe um KNAI específico para essa atividade? Vamos lá, vou te responder pelo final. O KNAI, na verdade, não é tão importante nesse caso, porque a gente identificou a atividade do parque aquático em si, né? No caso de um condomínio, é uma oferta coletiva para os condôminos. No caso de academia, parque aquático comercial, está oferecendo isso para o público em geral, né? Mas aí eu, como empresa, tenho que ter o KNAI de todos os locais que eu vou prestar esse serviço? Você como empresa, como empresa prestadora de serviço Isso. de responsabilidade técnica, é isso? Isso, seria uma responsabilidade técnica sobre as piscinas. Você vai ter que ter lá no teu KNAI a atividade de prestação de serviço que permita essa atuação no tratamento de água e controle de qualidade. Então seria o de reservatórios, de tratamento de água. Tratamento de água, basicamente o de tratamento de água, porque o controle de qualidade ele é uma atividade que está vinculada ao tratamento. Entendi. A não ser que você queira ser um laboratório, aí você tem que ter o de controle de qualidade também. Tá bom. Tá? A questão da qualificação que você colocou. Isso. O cenário que você levantou, na verdade, é o cenário até o mais desejável, né? Uhum. Você poder capacitar o piscineiro que fica lá o tempo todo. Sim. Que é o cara que é funcionário do condomínio, que é o funcionário da academia, que é o funcionário do clube. Esse é até um cenário mais tranquilo até para ser o responsável técnico por isso, né? Uhum. Mas Sim. nada impede que você tenha um seu e coloque lá para fazer esse trabalho, tá? O que é importante ficar claro é que o responsável técnico ele tem que ter essas pessoas, porque geralmente ele não está lá o tempo todo, né? Se ele tiver, não tem problema, mas porque, como geralmente ele não está, ele tem que garantir a capacitação dessa pessoa, do operador, do piscineiro, que vai estar lá o tempo todo e vai estar lá operando essa piscina. E, independentemente do que a gente está falando do operador, o responsável técnico sempre tem uma carga horária mínima que a gente define para aprovar a RT. É importantíssimo que todos os químicos tenham consciência de que ele tem que tentar ao máximo, na verdade, ele deve fazer isso, ele estar presente e acompanhar quando tem a operação de tratamento da água, né? Porque é exatamente o que nós estamos falando aqui. O operador treinado, ele não é um químico. Se você conseguir contratar um técnico em química para colocar lá, vai te dar uma tranquilidade maior. Uhum. Mas, se você não tem um profissional da química para acompanhar o tratamento, o ideal é que você, profissional da química, se organize na tua operação lá do teu parque aquático, porque o tratamento seja feito, o tratamento grosso, que a gente está falando físico-químico, seja feito no momento que você esteja presente, tá? Porque o restante de ficar coletando amostra, ajustando o pH... Isso aí é laboratório terceirizado, geralmente. Não, mas a operação em si de ajuste, isso acaba que o piscineiro consegue fazer bem treinado, né, com devidos registros. Agora, o tratamento lá do dia que tu faz a floculação, que você precipita, né, que você faz lá todos os ajustes mais consistentes aí do tratamento, o ideal é que você esteja presente, entendeu? Ok. Respondi, Andressa? Respondeu. Só mais uma dúvida. Para esse treinamento do piscineiro, tem uma carga horária mínima? Não, Andressa, isso não tem regulação. Na verdade, o ideal, como o Bruno levantou, o ideal é que houvesse alguma mobilização nesse sentido para gerar alguma coisa nesse sentido. Hoje a gente não tem, né? Então, quanto mais você puder qualificar o seu operador, melhor.
Perfeito. O Bruno está oportunizando né, tá oferecendo isso. Hoje, como não tem nada, o que eu posso dizer é que o dele treinado vai estar na frente dos que não têm treinamento nenhum, se você quiser pegar alguém já com alguma preparação, né? Tá ótimo. Muito obrigada, pessoal. Nada. Márcia? Boa tarde. Não é o esposo da Márcia, tá? Desculpa. Não é o Márcio, não, né? Não, é o Leonardo. Leonardo, pode falar, Leonardo. Vamos lá. Eu estou numa dúvida da seguinte forma. E o condomínio que já tem uma empresa terceirizada, tá? Que já tem o operador, né? O operador de máquina de piscina, né? E o guardião lá. Como é que eu faria ali nessa questão? Essa empresa que já presta serviço, ela tem que colocar no caso, o químico, né, no caso, para poder se responsabilizar? Então, a empresa que está terceirizando, ela tem a obrigação de estar registrada no conselho, ela tem a obrigação de ter um responsável técnico, tá? Só que, geralmente, uma empresa que presta serviços a terceiros, ela tem vários clientes, né? E aí isso entra numa seara que é uma questão que o conselho está sempre avaliando. Se eu percebo, né, o Conselho de Química percebe que tem uma empresa que presta serviço, que pega condomínios, uma quantidade absurda de condomínios, de estabelecimentos, e o Conselho percebe que isso está ficando fora da possibilidade material que nós falamos aqui de exercício da RT, a gente vai cobrar que tem um outro RT, por exemplo, tá? Mas, a princípio, isso é uma questão pontual de cada caso, e geralmente as empresas têm o registro, têm um RT, o que ele tem que garantir é ter pessoal treinado na operação onde ele faz isso, acompanhar a operação principal, que seria o tratamento, né, sempre estar presente o RT, o que é complexo, porque se tiver muito cliente, fica bem difícil de um RT dar conta disso. Aí é uma questão da empresa e do próprio RT, né, fazerem lá uma avaliação e falar, poxa, a gente não está conseguindo supervisionar. O conselho, quando detecta, cobra que isso seja ajustado, mas as empresas também têm que ter uma postura proativa. O próprio RT, que está se sentindo sobrecarregado, ele está assumindo um monte de situações que ele não está conseguindo supervisionar de fato, tá? Isso é uma das coisas que a gente fiscaliza e cobra dos responsáveis técnicos. Então, tem que ter um lá? Não necessariamente. É desejável? É. Então, nesses casos de empresas que prestam esse serviço, normalmente a orientação que a gente pode passar é, se você puder, tenha alguns técnicos volantes para acompanharem essas atividades junto aos operadores, ou tenha um técnico em alguns locais que você julgue mais críticos que precise de uma supervisão mais efetiva. Mas aí é um feeling que o próprio RT da empresa e a empresa tem que ter, né? O conselho vai sempre, quando fiscalizar alguma situação dessa e detectar que a empresa não está prestando um serviço, não está dando uma assistência adequada, vai acionar a empresa e o RT para apurar o que está acontecendo, tá? Respondi a tua pergunta? Vem lá, outra coisa. E quanto tempo esse responsável técnico tem que ficar no local? Isso varia muito. Você percebeu o que eu falei, dependendo do volume de serviço que tenha, já teria que ter mais uma pessoa? Sim, sim. Então, assim, se o volume for muito grande, provavelmente, uma estrutura muito grande, o conselho vai exigir que seja um contrato de 40 horas do RT, tá? Tá. Se for uma empresa pequena que demonstre, fique claro que ela tem 1, 2, 3 piscinas só para cuidar, de repente a gente vai conseguir aprovar uma carga horária menor. Mas eu não posso nem falar para você aqui quais seriam essas cargas horárias, porque isso geralmente é definido de acordo com a análise de cada caso, né? E isso varia geralmente aí de 20 horas, 40, às vezes um pouquinho menos de 20, dependendo de uma situação muito específica, tá? Mas geralmente a tendência é sempre a gente cobrar na dúvida, né? A gente normalmente peca por excesso para garantir que o responsável técnico tenha realmente uma efetividade, tá? Mas realmente é um negócio que seria pontual. Tem que fazer o requerimento, o conselho vai analisando, se for o caso, vai conversando e orientando para fazer os ajustes que atenda àquele caso particular, tá? Não tem como a gente definir aqui é 40, é 20, é 30, é 10, isso não dá para ser feito. Isso realmente é uma análise de acordo com os parâmetros de cada requerimento, de cada estabelecimento, de cada caso. Ok? E outra coisa, a empresa estando lá,
no condomínio, né, que presta serviço. Aí o condomínio resolve, eu vou colocar o meu químico, né, no caso, né? Como é que faria? Aí, estando a empresa e o condomínio contratando, pode ser assim, dessa forma, ou não? Para o Conselho de Química, né, a gente entende que se tiver um responsável técnico por aquele tratamento, já está atendendo o nosso objetivo, que é proteger o usuário, a sociedade de maneira geral, daquela questão da utilização do parque aquático, né? Se a empresa, se o condomínio quer ter o RT dela para fiscalizar a empresa que presta o serviço, que também tem que ter o RT dela, isso é até uma garantia maior, né? Um cenário que denota que pode ter uma garantia maior, uma melhor fiscalização disso daí, né? Por parte dos RTs. Seria um cenário muito desejável, mas geralmente o que a gente tem é ou a terceira tem o RT, ou o estabelecimento indica um RT para a gente, tá? Entendi. Deu para me entender mais ou menos aqui. Qualquer coisa a gente continua aqui, pode mandar dúvida lá nos nossos canais de comunicação, que a gente tenta esclarecer qualquer dúvida aí, qualquer resquício de dúvida que você tem, ok? Ok, José. Obrigado, hein? Maria Clara. Boa tarde. Boa Tá me tarde. ouvindo? Sim? Então, eu gostaria de saber quais são as doenças causadas pela água maltratada. E aí eu vou te falar que eu não domino muito isso, não. Isso é mais da área dos biólogos, tá? Mas a questão que causam, né, diarreia, né? A maioria delas vão causar isso, as mais graves, né? De doenças, na verdade, de patógenos, né, associados aos patógenos que podem estar lá Sim, Paulo, também, doenças de pele também, né? Eu vou falar aqui de maneira geral, porque não é a minha área, né? Eu não posso ficar falando muito da questão técnica disso, mas seria doença de pele, né? Patógenos que causam essas doenças intestinais, né? Que seriam coisas... O intestinal seria mais grave, né? O da pele vai aparecer com o tempo e tal, mas também... E tem a questão, né, aí do erro também na quantidade de produtos que pode causar problemas químicos, né, lesões químicas na pele, né? Como aconteceu no acidente lá, também tem isso. Tá bom, obrigada, viu? Nada. Bom, Eu tenho uma dúvida agora. Boa tarde, Sim. Forlenza, meu sobrenome. Diga, Fábio. Vamos lá. Imaginemos o seguinte. Eu sou um piscineiro e não tenho uma empresa. Mas eu fui contratado por indicação para limpar a piscina do prédio. E não tenho empresa nenhuma. Recebo lá um Pix e continuo a minha vida. Pergunta é, o prédio precisaria ter, a piscina desse prédio tem que ter um RT, certo? Tem que ter um químico responsável. Sim, Peraí, deixa eu concluir. Se ela tem um químico responsável porque eu não tenho empresa, eu não precisaria contratar um químico ou abrir uma empresa para ter o meu químico RT. O fato do condomínio, do clube, do hotel, da pousada, já ter o químico dele, é um morador do prédio, já é químico, ele é o parente do cara da academia química, enfim, não me obriga, eu como um piscineiro, como um prestador de serviço, a contratar também um químico, porque já tem um químico. Só me tira essa dúvida aí, por favor. Não, você poderia até ter alguma possibilidade disso se você estiver prestando um serviço complementar ao que o profissional responsável já faz. Se você tiver com um CNPJ ofertando o tratamento de água, você também vai ter que ter, tá? Você não pode ofertar esse serviço, tá? Se você não tem o registro e o profissional responsável. A não ser que o teu serviço tenha um outro escopo de apoio a tratamento, alguma coisa... Eu estou só especulando, né? Teria realmente que ver o caso de forma bem particular, porque se você se propuser a prestar o serviço de tratamento de água, você tem que estar com a tua empresa constituída, registrada e com RT. Tá? Então, mas aí essa é a minha dúvida. Mas nada impede, nada impede de você ser contratado como piscineiro, Isso. pessoa física, tá? Ou pessoa jurídica, não sei,
Tá. para trabalhar sobre a supervisão do RT que já tem lá. Isso, Isso pode, tá? isso que eu quero saber. Você só não pode ser o prestador de serviço que está contratado para fazer o tratamento. Não, eu vou ser contratado Como piscineiro. Vou dar outro exemplo, talvez esclareça melhor. O prédio tem um zelador. E é ele quem opera, faz a parte braçal. Ele põe produto, ele liga filtro, ele passa o aspirador, limpa a borda, etc, etc. Bom, claro, esse cara não tem como ter um químico responsável. Ele está como zelador, mas ele presta mais esse serviço para o condomínio. Ok? Então, agora eu vou colocar o piscineiro como se fosse o tal do zelador. É um cara autônomo, que não tem registro nem nada, só presta serviço. Perfeito. Desde que esse autônomo não esteja se comprometendo, o vínculo dele de prestação de serviço não estiver falando que ele vai fazer o tratamento da água, se for, ele vai fazer um serviço de apoio de piscineiro, um serviço de apoio de operador, ele pode sim estar no escopo atuando lá dentro sem precisar estar no CRQ, por quê? A gente entende que tendo o RT lá, o RT tem que garantir que esse pessoal de apoio que entre dessa forma, né, o que a gente está entendendo aqui, esteja treinado e apto para estar ali. Tá? Quando você fala pessoal de apoio, é o cara que vai manusear o produto químico. Exato, vai fazer as vezes do operador. Do TRQ. Tá. Então, isso eu queria... Por quê? Porque as pessoas, piscineiro, me perguntam, falam, cara, eu não tenho empresa, mas eu limpo várias residências e tem um prédio que o cara me chamou para limpar. Eu limpo várias residências e eu cuido de uma academia, mas eu não tenho empresa. Então, Fábio, o que eu recomendaria para você? Para você ter uma conversa com esses seus clientes de que eles precisam ter um responsável técnico. Tá bom. Porque, embora você esteja ofertando um serviço que, a princípio, não está caracterizado, você, de fato, está fazendo a atividade. Sim. E isso se caracteriza exercício legal da profissão, tá? Então, assim, o recomendado nessa tua situação é que você busque junto a esses seus contratantes que eles têm que estar regulares, para que você preste esse serviço de apoio com segurança. Senão você vai estar entrando assumindo parte do problema que eles têm. Entendi. Aí cabe ao químico me treinar para não fazer nenhuma coisa errada. Perfeito. Não, então tá bom. Então, mas sempre chamando a atenção. Isso tem uma linha tênue de como esse contrato seu está sendo feito, o que você está se propondo lá na descrição, tá? Tem que ter cuidado. Tá bom. Eu acho que minha dúvida era essa. Se aparecer mais alguma, a gente vai... Perfeito. Obrigado pela resposta. Nada. Saulo? Boa tarde. Tá dando para escutar? Tá sim, Saulo. Pode falar. Pessoal, só vou pedir um favor. Quantas pessoas tem inscrita? Tem a Andressa e a Flávia, é isso? Essas duas pessoas estão com a mão levantada. Eu vou pedir, Flávia, para nós encerrarmos já aqui, porque eu estou com o meu horário apertado já. Pode ser? Sim, seria isso mesmo. Só para botar um marco ali da mão. Beleza, tranquilo. Gente, então, vamos encerrar aqui na Andressa, então, né, Flávia? Você vai perguntar. Não, vou perguntar não. Tá, então vamos encerrar na Andressa. E aí, as dúvidas que vocês tiverem, a gente pode, num outro momento, fazer um outro bate-papo, mas ficando no chat, a gente se compromete aqui, nós comprometemos a responder, ok? Vamos lá, Saulo, pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber qual é o papel do profissional registrado no CRQ na vigilância sanitária de piscinas. O papel dele é fazer cumprir as normas sanitárias, que, na verdade, estão intimamente linkadas, né, vinculadas à qualidade do tratamento de água e do controle de qualidade, tá? Porque se não tivermos esse tratamento adequado, o que a questão sanitária cobra? Que a água esteja na qualidade adequada, que não cause problemas lá para o usuário, né? Como é que essa água chega nessa qualidade? Pelo tratamento. E como é que se garante isso? Pelo controle de qualidade, que são as coisas que são feitas por quem? Supervisionadas e orientadas por quem? Pelo RT, tá? E é isso que a gente cobra. A vigilância faz a cobrança, na verdade, do produto final, né? Parte do produto final, né? A da água, né? Que as pessoas vão usar, tá? Deu para entender? Aí, sobre essa água tratada, qual o nível ideal de pH que ela deve ter para poder ser considerada boa? Ó, eu não vou chutar aqui de cabeça, tá? Mas isso daí realmente tem que olhar na norma, na própria deliberação da Anvisa, qual é a faixa ideal permitida, né? Na verdade.
porque aí realmente é uma questão mais operacional que o RT vai ter que se preocupar em buscar lá a norma da Anvisa, a RDC, a portaria da Anvisa que, né, versa sobre essa regulação, tá? Não vou arriscar aqui, porque realmente eu vou ser bem sincero que eu não consegui ler sobre isso para falar aqui afirmativo, de forma afirmativa que a faixa é X ou Y, entendeu? Mas, assim, tem que buscar na norma da Anvisa para isso, tá? Certo, é só isso mesmo. Obrigado. Nada. Vamos lá, Andressa, me libera, Andressa. Opa, Gesiel, eu de novo. Duas perguntinhas. A primeira, a atividade vai ser exclusiva do bacharel ou o técnico vai poder supervisionar como a RT essas atividades? Eu consigo ampliar a minha capacidade de atuação, se necessário, com técnicos? E a minha segunda pergunta, a gente sabe que está tendo uma resistência muito grande com relação a essa atividade, com essa responsabilidade aqui no Rio de Janeiro, inclusive com ações para que a resolução não seja cumprida. Acho que depois dessa semana com o caso da menina lá da Academia de São Paulo, uma ação, uma promoção da atividade seria legal. O CRQ já está junto à Ivisa promovendo algum tipo de ação para os clubes, para os condomínios, principalmente condomínios, para que a gente consiga ter uma melhor entrada no mercado? Essas são as minhas perguntas. Andressa, vou responder a segunda. A questão do mercado, na verdade, isso que nós estamos fazendo aqui hoje já tem esse objetivo, tá? Inclusive, essa palestra era aberta a quem quisesse participar. Com esse objetivo, com aquela questão de difundir e comprarmos a ideia de que a gente precisa mudar de postura a nível de sociedade, não só a nível de conselho, de vigilância e de nós profissionais, tá? Então, é por aí. A primeira pergunta foi, desculpa, agora eu... Técnico também vai poder ser RT desta atividade? Pode. O técnico em química tem uma certa limitação, mas isso realmente só analisando caso a caso. Mas pode sim, mas eu tinha entendido que você estava falando técnicos sob supervisão. Aí eles podem, independente de CRT, entendeu? Entendi. Você pode ter uma empresa e ter um quadro de técnicos para fazer uma supervisão mais efetiva dos teus clientes. Pode Perfeito, sim, tá? Perfeito. Pessoal, agradeço a todos. Obrigadão. Tá? Uma boa tarde para todos e espero que a gente tenha conseguido aí esclarecer alguns pontos aí nessa questão, porque, infelizmente, né, teve que acontecer o que aconteceu, talvez, para que a gente melhore nisso, né? Torço para que a gente melhore dessa vez e não precise acontecer mais. Então, esperando aí, né, que as coisas realmente evoluam, agradeço a presença de todos e, mais uma vez, boa tarde e até a próxima, pessoal.